Meu nome é Gideon, esse é o canal Forjados pela Palavra. E hoje, irmãos, nós vamos fazer a meditação sobre a casa na areia e a casa na rocha. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24. Amém? Então nós vamos fazer uma meditação sobre esse texto aqui, sobre o que Jesus quis dizer. Embora a palavra seja bem clara. Então quero pedir você assistir o vídeo até o final, se inscreva, dê um like, ative o sininho para receber mais notificações dos próximos vídeos. E por favor, se inscreva no canal para ajudar a gente a atingir 10 mil inscritos, amém? Deus abençoe. Então, irmãos, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24, vale a leitura do 24 até o 29. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e os ventos deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. E quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o ensino, porque ele estava ensinando como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Pois então, irmãos, casa na areia e casa na rocha. É bem básico aqui o que a gente entender que o que Jesus nos ensinou, a gente deve colocar em prática, né? Nós devemos colocar em prática para a gente ter uma vida abençoada por Deus. Porque se a gente não ouve o que Jesus ensina e pega um caminho contrário, sempre a gente vai ter problemas e consequências ruins devido a esse fato. Então, irmãos, o que acontece, irmãos? Hoje nós não podemos ficar apenas indo ao culto, assistindo o culto, assistindo o pastor pregar e ficar somente com o que o pastor fala. Amém. O pastor pode ser usado por Deus para falar com você. Mas você também precisa examinar, precisa ler, precisa meditar nas escrituras para você poder entender como buscar Deus e entender a importância de esperar Deus agir na sua vida, né? Porque tudo que Jesus ensinou no Evangelho é a base da igreja. A igreja tem que seguir o que Jesus falou na sua totalidade. Esquecer as coisas da lei, mas focar naquilo que Cristo ensinou. Porque lá na Transfiguração, onde eu vou falar sobre isso, que a lei e os profetas estão sujeitos ao Evangelho de Cristo. Então, Deus mandou a lei e os profetas ouvir o que Jesus tem a dizer. Então, o que Jesus falar, se você se firmar naquilo ali e obedecer aquela palavra, acerca do jejum que Jesus falou, que a gente não pode contar jejuando, parecer triste, mostrar como tivesse um semblante que está jejuando. Não, que a gente tem que lavar o rosto, tem que estar bem, e ninguém precisa saber que você está jejuando. Mas o seu pai que te vê em secreto vai te recompensar. Então, isso é um exemplo a respeito do casamento e vários outros assuntos. Jesus deixou claro como que é cada situação, mas muitas pessoas estão interpretando errado, estão tomando outros caminhos. Irmãos, nós temos que seguir a palavra do jeito que ela é. Nós precisamos entender que o Evangelho de Cristo, ele tem que nos confrontar. Se o Evangelho de Cristo não nos confronta, a gente está ouvindo uma pregação do Evangelho errada. Ou seja, então você tem que ouvir a Cristo. Exemplo de uma coisa que Deus falou para aquela mulher que foi pegando adultério. Jesus falou, vai, não peques mais. Ou seja, Deus quer que você se arrependa dos seus pecados, confesse Jesus como seu Salvador e não volte mais à prática do pecado. Vocês estão entendendo, irmãos? Então nós precisamos alicerçar nossos pés na rocha. E a rocha é quem? É Jesus Cristo. E na palavra de Deus, que a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a única verdade absoluta que existe no mundo. Não existe nenhum outro texto, não existe nenhum outro livro, não existe nada mais nesse mundo que possa servir de revelação para as nossas vidas. Amém, irmãos? Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui que é tão interessante, nós temos que observar a palavra.
Toma cuidado, irmãos, com essas pessoas que falam que foi no inferno, que falam que viu gente que tem barba no inferno, viu gente que viu pessoas que saem de bermuda no inferno. Isso não existe, nem a palavra dá base para isso. Porque se Jesus quisesse falar quem vai para o inferno, como que vai, já está na palavra. O adúltero, o fornicador, o que pratica imoralidade, os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos. A Bíblia fala desses, mas a Bíblia não fala quem joga bola, quem frequenta academia, quem corta o cabelo, quem tem barba, quem não tem. Então, irmãos, toma cuidado com esse tipo de pessoas que falam essas coisas. Né? Tem uma senhora aí, né, que fala, vou até falar, uma tal de Nadir, né? Ela é muito famosa, mas fala besteira demais, sem embasamento bíblico. Experiência espiritual que você vai, se Deus te levar no céu, te levar no inferno, você tem que tomar cuidado com o que se fala, porque tem experiência que Deus nos dá, que a gente tem que ficar entre nós e Deus. Eu já tive experiências espirituais com Deus que tem coisas que eu não conto para ninguém. Poucas coisas que eu conto. Igual quando eu sonhei com o arrebatamento da igreja. Então eu contei, dei o testemunho, mas tem coisas que Deus não permitiu eu falar, que ficou só entre eu e Deus. Então, irmãos, nós temos que ter cuidado com essas pessoas que querem falar, que querem estabelecer coisas. Eu vi no inferno a mulher que usa saia, aquela saia cortada. Irmão, isso não existe. Nós temos que olhar para a palavra. Para de ouvir essas pessoas que falam coisas sem embasamento bíblico e ler a palavra, irmãos. Porque a revelação, tudo que Jesus falou do inferno, está na Bíblia. Se Deus quisesse revelar mais coisas, você acha que ele tinha falado para essa mulher? Não. Jesus ia falar. E também esses termos que falam que o homem não pode usar barba. Gente, lembra do Salmo? Quão bom e suave que os irmãos vivem em união, que é como óleo que desce sobre a barba de Arão. Se Arão não pudesse usar barba, ele como sumo sacerdote entrando no Santo dos Santos, o fogo ia consumir ele. E isso não aconteceu. Então, vocês precisam ler Bíblia, sabe? A gente precisa focar na palavra, observar as Escrituras e ter um cuidado tremendo, porque tem muita gente ensinando asneira, ensinando bobeira, ensinando coisa que não tem base, não tem noção, né? Ensinando exemplo de coisas que as pessoas falam. Se você olhar a palavra não fala. Esse evangelho de que Deus é amor, de que Deus não condena ninguém, de que Deus ele vai te aceitar do jeito que você é. Mentira, irmão. Deus não te aceita do jeito que você é. Jesus falou, vinde a mim da forma que vós estáis. Mas Cristo, ele quer transformar a sua vida. Você já chega a Cristo da forma que você está. Você pode ser o pior tipo de pessoa que for. Se você chegar à pessoa de Cristo, Cristo vai te aceitar, mas ele vai te transformar. Como foi com a mulher pega em adultério. Ela foi pega em adultério, mas Jesus falou, vá e não peques mais. Jesus recebeu ela e perdoou ela e ordenou que ela não voltasse a adulterar. Então, irmãos, nós temos que observar a palavra de Deus. Porque essas pessoas que ensinam esse evangelho de que Deus é amor, estão tudo fundamentado na casa de areia. Isso é doutrina de demônio. Essa doutrina que rejeita as Escrituras, porque que rejeita a Bíblia, que rejeita o Evangelho de Cristo. Isso é doutrina de demônio. Isso é ação do espírito do anticristo. Então, irmãos, toma muito cuidado. Porque a palavra, você pode mudar a Bíblia, você pode mudar os textos escritos na Bíblia, mas não vai mudar de nada. A palavra de Deus permanece. Você pode pegar esse texto aqui, rasgar as páginas do que serve para você e do que não serve. É a mesma coisa com um adulto falar que vai criar uma igreja para quem gosta de adulterar, porque Deus é amor e Deus tem que amar todo mundo e querer mudar a Bíblia. Irmãos, a Bíblia não muda, ela permanece do mesmo jeito. Você pode criar uma Bíblia, você pode queimar todas as Bíblias do mundo e criar uma Bíblia diferente só do jeito que você gosta. Não vai adiantar. Deus vai olhar pela Santa Escritura, pela palavra dele. Então, sempre nós temos que olhar para a palavra de Deus. E nós temos que firmar os nossos pés sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que Deus nos falou, sobre aquilo que Cristo nos falou, sobre aquilo que Jesus nos mandou fazer. A gente tem que fazer, porque Ele vai ser conosco. Então, irmãos, essa é a palavra de agora. Que Deus abençoe sua vida ricamente. E até o próximo vídeo. Eu te agradeço por ter assistido até agora. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.